Convido a sua atenção ao texto bíblico, na segunda carta de Pedro, verso 2, 17 a 19, continuando a nossa série, Vem Senhor Jesus. 2 Pedro 2, 17 a 19. A palavra do Senhor nos diz: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Nós já oramos com as nossas crianças, nos coloquemos todos, portanto, submissos à voz do Espírito Santo, desejosos de ouvir o Senhor falar conosco nessa noite. Amém, irmãos? Meus queridos, influencers estão na moda hoje em dia. Influenciadores digitais. Acho que quem mora nesse planeta está sabendo do que se trata, já ouviu falar de alguma maneira. Os influenciadores digitais são aqueles que, usando as plataformas digitais, procuram influenciar a opinião das pessoas, de modo que elas possam consumir determinados produtos, segui-las pelas orientações na área da moda, beleza, fitness, tecnologia, viagens, até viagens também, entre outros. E os blogs ou as plataformas digitais vão desde os blogs, passando pelo antigo Orkut, Facebook, YouTube, Twitter, agora o X, né? E mais recentemente Instagram e também o TikTok. O fato é que todos esses influenciadores digitais, esses influencers, eles têm causado um impacto muito significativo na vida das pessoas, no chamado marketing digital, moldando tendências, influenciando as decisões de compra. E nós temos tanto os micro influenciadores, aqueles que têm menos de 10 mil, poucos milhares de seguidores, como os macro, influenciadores. O maior deles, atualmente, na atualidade, vocês talvez não possam imaginar quem seja, mas é Cristiano Ronaldo, jogador, que fez sucesso lá no Real Madrid, agora está nas Arábias ganhando um pouquinho de dinheiro. Ele tem mais de 600 milhões de seguidores no Instagram, mais do que ele só a própria conta do Instagram, não é? Então, todas essas tecnologias e todo esse avanço da influência digital só vem revelar uma coisa que nós já conhecíamos: é que nós somos influenciáveis. Para o bem ou para o mal, nós somos influenciáveis. E a tecnologia só deixou isso mais evidente. Até a Bíblia reconhece isso, quando, por exemplo, ela diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, o que a gente fala e o que a gente ouve pode gerar morte, pode gerar vida, pode trazer coisas boas ou trazer coisas ruins. Na época do apóstolo Pedro, na chamada igreja primitiva, não era muito diferente do que está acontecendo hoje. Eles só não tinham as mídias digitais. E a influência, ou os influencers, eles só não tinham todo o alcance que nós temos hoje, mas isso já acontecia lá também. E uma coisa que o apóstolo Pedro estava preocupado era com a falta de capacidade da igreja para a qual ele estava escrevendo, de ter discernimento, de ter bom senso para filtrar aquilo que os influencers da sua época estavam despejando sobre a igreja. E essa é uma realidade também que acompanha. Nós somos influenciáveis e nós temos dificuldade de discernir o que é bom e o que não é bom. Na nossa teologia, nós ensinamos que a queda produziu um efeito chamado noético no ser humano.
Não só afetou o nosso lado, o aspecto espiritual da nossa vida, nos separando de Deus, não só afetou o aspecto moral nosso, porque nós amamos o pecado, somos escravos do pecado até que Cristo nos liberte, mas também a queda provocou um efeito na nossa mente, no nosso entendimento. A palavra noético vem do grego nous, isso significa que nosso entendimento foi obscurecido, nós perdemos a capacidade de discernir entre o bem e o mal, e foi exatamente isso que Adão e Eva queriam quando eles comeram, né, da árvore. Eles queriam conhecer o bem e o mal e perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal que antes lhes era dada pelo próprio Deus. Deus dizia o que era bom e o que era mal. E nós já temos ensinado isso aqui, que o pecado original que está presente na humanidade, em cada um de nós, até que Cristo nos liberte dessa escravidão, é a nossa vontade de ser Deus para nós mesmos, e nós decidimos o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que é errado, a parte de Deus e da sua palavra. Por isso, meus irmãos, nós precisamos da revelação de Deus, nós precisamos do Espírito Santo que vive em nós, para que nós possamos recuperar essa capacidade de discernir a respeito das influências que nos chegam nos meios digitais, no meio do trabalho, da escola, dos amigos, da família e por aí vai. A mensagem que eu quero deixar com a igreja nessa noite, à luz do texto bíblico lido na nossa série Vem Senhor Jesus, nessa carta de Pedro, que é uma carta altamente escatológica, é que o cristão precisa desenvolver a maturidade para se proteger do erro, tanto na doutrina quanto na ética. Como cristãos, nós precisamos desenvolver maturidade para termos esse discernimento restaurado em nós e sabermos então o que é doutrina verdadeira, o que não é, o que é ética correta, bíblica, aquilo que não é. E o texto bíblico ele é muito útil nesse sentido, porque ele vai trazer para nós alguns sinais de identificação dos falsos mestres, dos influencers da antiguidade, que continuaram existindo ao longo da história, estão presentes nos nossos dias também, na área espiritual, na área da vida cristã. Nós vamos procurar então ver aqui alguns sinais bem manjados, mas que às vezes a gente não está prestando atenção, de identificação dos falsos mestres da atualidade. Eu quero iniciar também falando a esse respeito da visão que John Piper tem, um batista reformado, a respeito dos falsos mestres da atualidade. O perigo da sedução por espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, Piper diz, está sempre presente ao longo desta era decaída, desde a época de Jesus até a volta de Jesus. Eles estão sempre lá, mas haverá uma tentação maior à medida, nesse sentido, à medida que o fim dos tempos se aproxima e o Senhor igualmente se aproxima. Nós ouvimos o grupo cantando que os sinais estão aí, cada vez mais. E este é um dos sinais do fim dos tempos, o aumento dos falsos mestres, dos influências do mal na vida das pessoas de um modo geral e da igreja de um modo particular. Esse capítulo 2, meus irmãos, vocês já devem ter percebido que a travessia nele é um tanto quanto trabalhosa. É um capítulo difícil de ler, de pregar sobre ele, um capítulo sombrio, todo ele falando dos falsos mestres. Mas num capítulo escatológico, num livro escatológico, por que falar de falsos mestres? Exatamente por isso. Nós estamos quase terminando esse capítulo para entrar no capítulo 3, que vai ser um capítulo mais leve, que nos fala de como nos preparar para a vinda do Senhor, mas é importante que nós não descuidemos deste sinal do fim dos tempos, que é o aumento dos falsos mestres com as suas heresias destruidoras, segundo Pedro, com as consequências devastadoras que esses falsos ensinos trazem para a nossa vida, para a vida da igreja. E, portanto, o que nós vamos procurar apresentar para a igreja nessa noite é uma descrição dessa persona chamada falso mestre, de acordo com esses 3 versículos, que vão trazer para nós esse desafio, então, que vão nos ajudar nesse desafio de nós estarmos atentos, desenvolvendo a maturidade para perceber quando
houver a tentativa de sermos enganados, tanto quanto a doutrina, quanto a ética cristã. E o primeiro sinal identificador dessa persona chamada falso mestre é quanto à sua influência. A influência do falso mestre é inútil. Muita gente vai seguir, muita gente vai ouvir, mas no final da conta é nada, é vazio. Isso está aqui no verso 17. Esses falsos mestres são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Eles influenciam principalmente os cristãos ou os religiosos instáveis, e o final dessa influência, onde eles querem chegar, é levar aqueles que se dizem cristãos a uma experiência que é descrita aqui de uma forma muito pesada, no verso 22 do capítulo 2, sobre aqueles que se deixam levar pelos falsos mestres. O apóstolo Pedro diz: com eles, esses que se deixam levar, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Esse versículo fica para o próximo pregador, mas o ponto importante aqui é que Pedro está colocando de um lado as ovelhas e do outro lado dois animais que havia uma forte aversão por parte do judeu. O cachorro, ninguém tinha cachorro poodle em casa, tá? E tem outros nomes aí, né? Golden Retriever. Ninguém tinha cachorro em casa, porque cachorro era um comedor de carniça, era um bicho asqueroso. E o porco, então, nem se fala, nem comer carne de porco, né? O povo judeu jamais se permitia uma coisa dessa. E o objetivo, na verdade, o que aqueles que seguem os falsos mestres vão encontrar é o nada, e por isso eles vão ser descritos dessa forma tão triste aqui, como a do verso 22. A sua influência é vazia, não leva a nada de bom. Mas o problema é que o falso mestre, ele tem carisma, ele é uma pessoa que atrai pessoas, que as pessoas gostam de vê-lo, de ouvi-lo, de ver o que ele tem a dizer. E eu imagino que aqui, muita gente aqui é consumidor de mídias sociais, então acho que não é difícil você entender o que Pedro está querendo dizer para os nossos dias, né? Então é gente carismática que fala convincentemente, que tem um discurso elegante, bem apresentado, mas se você espremer, se você esperar mais um pouco, você vai ver que não vai sair nada de bom ali. E é por isso que o poço é chamado de poço seco e a nuvem é chamada de nuvem sem água. Porque o poço devia dar água, mas não dá. A nuvem devia trazer chuva na região desértica, para quem esse livro foi escrito. Nada pior do que você estar ali, como nós ficamos em Brasília às vezes, né? 100 dias, 120 dias, sem chuva, a gente vai ficando agoniado. Aí aparece aquela nuvem e não acontece nada, a nuvem vai embora. É disso que Pedro está falando. Um filme que ganhou 3 Oscars em 1943, a maioria aqui não tinha nascido, né? Senão a quase totalidade, mas esse filme chamava-se Saara, em busca da sobrevivência, e contava uma história acontecida na Segunda Guerra Mundial, ali Alemanha e Itália de um lado, o eixo do mal, né? E os aliados do outro lado. Houve uma batalha na Líbia, e um tanque de guerra se perdeu, se afastou dos demais companheiros de batalha, um tanque de guerra norte-americano, e eles tiveram que viajar para o sul, que era o único lugar para onde eles podiam fugir ali do calor da batalha, por 100 quilômetros. E eles foram encontrando outros aliados, e foram encontrando até prisioneiros italiano, alemão no meio do caminho, e eles não tinham água. 100 quilômetros no deserto do Saara, em busca da sobrevivência, sem água. E eles encontraram um que era nativo ali da região, que sabia onde tinha um oásis. E eles foram então avidamente se dirigindo, fugindo dos alemães, ao mesmo tempo se dirigindo para aquele oásis. E eles chegaram no oásis, conseguiram chegar. Qual foi o problema? Estava seco. Dá para imaginar então? Você espera algo que é a sua maior necessidade, quando você chega lá, decepção. Um poço seco, um poço sem água. Assim é também, meus irmãos, na vida cristã.
Muitos seguem os falsos mestres ansiosos para satisfazer aquilo que é a sua maior necessidade, não física, mas espiritual. E vão perceber ao longo do tempo que ali não havia nada de concreto, porque os falsos mestres não pregam o Evangelho, e não pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, para trazer vida às nossas vidas moribundas, né, sem Cristo, nós ficamos no meio do caminho apenas com promessas vazias. Quem está na fé cristã ou evangélica já há mais algum tempo, eu me converti, eu tinha 14 anos, o Josimar gosta que eu fale essa história. Eu era adolescente na primeira igreja lá de Belo Horizonte, então já quase 50 anos, já deu para viver meio século, né, na fé, e perceber algumas coisas que aconteceram no meio do povo de Deus. Nos anos 90 eu era pastor em Rondônia, diretor do Instituto Bíblico de Rondônia, hoje o Seminário Presbiteriano. O pastor Tiago esteve pregando lá dias atrás, semana passada, e eu vi como pastor, membro do presbitério Vale do Rio Machado, muitos modismos acontecendo. Há exatamente 30 anos nós estávamos nos debatendo com alguns modismos evangélicos em Rondônia que já tinham passado e estavam fazendo estrago aqui no centro-oeste e no sudoeste, no restante do país. Modismos evangélicos que estavam dizendo e ensinando para os crentes que se você tivesse aquelas experiências, você era uma pessoa espiritual. E era por meio dessas experiências que você seria uma pessoa de um outro nível espiritual. Por exemplo, dente de ouro. Alguém lembra disso? Gravetos incandescentes no monte de oração. Já ouviram falar disso? Tá? Unção do riso. A pessoa que recebeu o Espírito Santo tinha uma crise de riso. Não riam, por favor. A unção do sapateado. Quem recebia o Espírito Santo começava a sapatear ali, sapatinho de fogo. Coisa não sossegava, tá? Cair no Espírito, né? Nos bons tempos, Caio Fábio dizia, mais importante que cair no Espírito é andar no Espírito. Ponto para ele naquela época. Também falar em línguas estranhas. Todas essas coisas extraordinárias estavam sendo ensinadas, que você precisava buscá-las, se você quisesse subir de nível espiritual, e quando você tivesse, então você ia poder se apresentar como tal. O problema, gente, se fosse de Deus essas experiências, estava continuando até hoje. E a igreja evangélica que foi varrida por essa onda, estava hoje uma igreja maravilhosa. Que igreja seria a igreja evangélica que depois dos anos 90 ter experimentado um verdadeiro avivamento? Foi o que aconteceu? Não foi, irmãos. A igreja evangélica cresceu horrores, mas os problemas também internos, né, do povo evangélico são horrorosos em muitas vezes também. E o que aconteceu então, meus irmãos, é que isso não deu em nada. Fogo de palha, não trouxe profundidade espiritual, não trouxe intimidade com Deus, não trouxe transformação de caráter, porque essas experiências muitas vezes eram vistas como soluções imediatas, igual você tomar uma pílula para resolver um problema emocional, sendo que o problema emocional tem raízes no coração. E não trouxeram nada, porque na verdade, quem é que estava por trás desses ensinamentos? Falsos mestres, fontes secas, nuvens sem chuva. E é incrível, meus irmãos, como realmente o efeito noético mexe com a nossa capacidade de raciocinar. Com certeza, amanhã, se surgir alguma novidade bombástica no Brasil, no meio evangélico, a gente vai, opa, peraí, é de Deus, não é de Deus? Nós temos dificuldade de discernir nas novidades, né, aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Foram atrás de fontes secas, de nuvens sem água. É assim que os falsos mestres trabalham e muita gente segue. O profeta Jeremias, ele registra o sentimento de Deus quando esse tipo de situação acontece. Capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas.
poços sem água. Aquilo que nós mais precisamos nessa vida, meus irmãos, não tem nenhuma outra coisa mais necessária, mais importante, mais satisfatória do que um relacionamento de intimidade com o nosso Deus por meio de Jesus Cristo. E vivendo nessa intimidade diária com Ele, sermos transformados à semelhança de Jesus Cristo. A obra de Cristo foi não só para perdoar pecados, mas para restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus. E isso nós não vamos encontrar nos falsos mestres. Por isso que o falso mestre, a influência dele é de grande estardalhaço, mas no final das contas é inútil. Só em Cristo nós encontramos aquilo que nós precisamos. Oséias no capítulo 6, versículo 3, se puder ser projetado, a palavra de Deus nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, aquela chuva de final da primavera que rega a terra. Olha de onde vem a chuva, não dos falsos mestres, mas do Senhor Jesus, que em Apocalipse 21, 6, capítulo 21, versículo 6, se apresenta dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. São metáforas, uma negativa para dizer, você não vai encontrar nada lá. A outra para dizer, em Cristo você vai encontrar tudo que a sua alma mais necessita. Portanto, meus queridos, dá para identificar um falso mestre por essa influência limitada que ele tem na vida da gente. Ele não consegue nos ajudar no relacionamento com Deus. Nós permaneceremos com sede se formos atrás dos falsos mestres. E são os crentes instáveis que se deixam seduzir por ensinos bombásticos, impressionantes, porque não tendo base na palavra de Deus, não percebem que aquilo está afastando da centralidade de Cristo. Quando, por exemplo, hoje nós ouvimos falsos mestres dizendo que a solução para os nossos problemas está dentro de nós mesmos. Nós somos capazes, nós somos suficientes para dar conta da nossa vida, ter uma vida bem-sucedida, próspera. Eu estou inventando coisa aqui, gente? Isso está sendo dito por aí, nas mídias sociais, por influências digitais. Isso é um ensinamento anticristão, mas venhamos e convenhamos, muito bem apresentado. Altas tecnologias, discurso. Nós temos hoje também aqueles que negam que Jesus é Deus. Alguns dizem que Ele é uma criatura de Deus, a primeira de todas. Outros dizem que Jesus é um espírito iluminado, que evoluiu mais do que todas as outras. E há aqueles também, tem acontecido, pouco, mas tem acontecido, que abandonam a fé bíblica em busca de uma mediadora para complementar a obra de Jesus Cristo. Falsos mestres, falsos ensinamentos, heresias destruidoras. Meus queridos, é com Jesus que nós vamos resolver a fome e a sede da nossa alma. Se você ainda não tem um relacionamento com Ele, como também o grupo cantou aqui, à luz da vinda de Cristo, não esquece, não adianta procurar em outra fonte, em outra nuvem, porque só em Cristo nós vamos encontrar. E se você já tem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, se Ele habita em você e a sua alma está insatisfeita, você está abatido, você está triste, você está deprimido, olha, seu coração está em outro lugar. Jesus continua sendo seu Salvador, mas seu coração pode estar em outro lugar, sua expectativa de satisfação em outra pessoa, em outra situação, em alguma realização. É o caso da gente se arrepender e pedir ao Senhor: Senhor, me ensine a viver prazerosamente, satisfeito, contente no Senhor, como o apóstolo Paulo nos ensinou. O cristão precisa desenvolver maturidade para se proteger dos erros na doutrina e na ética. O texto bíblico está nos ensinando sobre isso. Um sinal identificador é que a influência do falso mestre é inútil para aquilo que nós mais precisamos, mas o seu objetivo é enganar os instáveis. Eu disse um pouco, vamos aprofundar um pouco mais nisso, porque o verso 18 trata disso, quando ele diz: porquanto esses falsos mestres, proferindo, verso 18, palavras jactanciosas de vaidade,
engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Presta atenção no verbo engodam, enganam, e presta atenção naqueles que são enganados. Eles estavam prestes a fugir do erro, neófitos, gente que estava começando a sua caminhada. E a estratégia que o falso mestre usa, de lá então e daqueles de aqui e agora do nosso tempo, é uma dupla estratégia. Ele ao mesmo tempo usa um palavrório convincente, um discurso contundente, como ele apresenta também um estilo de vida libertino para atrair, para falar a essa natureza pecaminosa que nós temos, que deseja pecar. O pecado ele é atraente, ele é escravizante. E se houver um falso mestre religioso avalizando a imoralidade, avalizando a libertinagem, melhor ainda, aí a pessoa pelo menos alivia a sua consciência. Olha o que João Calvino, há 500 anos, escreveu sobre esse falso mestre. Ele tem um discurso bombástico, uma fala bonita e empolada, pomposa, inflada, enchendo de admiração os incautos, mas vazio, sem proveito algum, pois apenas visa encobrir suas intenções ardilosas. Calvino falava então que o tipo de abordagem do falso mestre atrai os incautos, aqueles que são neófitos, a gente que não descobriu o prazer em Deus, como nós mencionamos há pouco, está atrás desse prazer menor chamado de imoralidade sexual. Todo pecado de imoralidade sexual, meus irmãos, é uma idolatria do coração, de um coração que não se satisfaz com o prazer em Deus. Ele quer um prazer menor, passageiro, complicado, cheio de consequências ruins. C.S. Lewis fala que o problema dessas pessoas é que elas têm pouca expectativa, não são realmente assim ávidas por um prazer maior, porque se quisesse um prazer maior, não trocava o prazer maior da consciência em paz e da intimidade com Deus pelo prazer menor da imoralidade com todas as suas consequências ruins. A Nova Versão Internacional deixa mais clara essa dupla abordagem, tanto do palavrório quanto da libertinagem, quando na NVI consta o verso 18 da seguinte maneira: pois eles, os falsos mestres, com palavras de vaidosa arrogância, palavrório, arrogante, empolado, e provocando os desejos libertinos da carne, a imoralidade, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Meus irmãos, esta é uma estratégia de Satanás e eficiente para muitos que se dizem cristãos, que estão nas igrejas. John Piper, refletindo sobre isso, ele colocou a situação da seguinte maneira: sob a influência dos falsos mestres, haverá um enorme impacto nos cristãos nominais, cujo amor por Cristo é superficial e irreal. Agora olha só como é que ele fecha isso aqui: eles vão esfriar, a sua resistência ao engano de demônios cederá, eles não durarão até o fim. Os incautos, aqueles que estavam prestes a deixar a vida no pecado e que se voltam para o pecado, é isso que vai acontecer com o nominalismo cristão. Nós temos exemplos disso, meus irmãos, nos dias atuais. As chamadas igrejas contemporâneas, os ministérios contemporâneos, são aqueles que defendem uma agenda progressista, que hoje é um conceito bem difundido, né, na sociedade, uma agenda progressista no campo da moral e da sexualidade. Então, em nome da tolerância, em nome uma abordagem mais inclusiva e mais amorosa, começa não só a permitir, mas a defender aquilo que a Bíblia diz que desagrada a Deus, que fere a lei de Deus. E para que isso seja justificado, o jeito então é torcer aquilo que a Bíblia está dizendo, para ela passar a dizer aquilo que os falsos mestres dessas igrejas e ministérios contemporâneos têm a dizer, ou querem defender. Em tese, a ideia é que você pode ser amigo de Deus e amigo do mundo, que está tudo certo, mesmo que a Bíblia ensine o contrário disso. O objetivo, portanto, do falso mestre é fazer desviar os neófitos.
Neófito é aquele que é novo na fé. Mas tem um neófito que é novo na fé porque acabou de conhecer sobre o Evangelho, e tem um neófito que é novo na fé, mas que tem décadas dentro da igreja. Só como diz lá o autor de Hebreus, transcorrido o tempo que eles estão no meio da igreja, já podiam semestres, e tem que voltar no beabá da fé, porque eles não desenvolveram, não conhecem a palavra de Deus, portanto, são vítimas fáceis dos falsos mestres em todos os tempos. A ideia ou a intenção, portanto, dos falsos mestres é distorcer a verdade, para atrasar o avanço do Evangelho de Cristo, para afastar aqueles que ainda não têm firmeza dos caminhos do Senhor. Como Jesus ensinou na parábola do semeador, ele disse, aquela semente que caiu entre os espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com as riquezas e com os deleites da vida. E essa é uma abordagem do falso mestre, apelar aos deleites da vida com um belo discurso para afastar as pessoas de Deus. E Jesus disse, esses frutos não chegam a amadurecer. Este, meus irmãos, tem sido, portanto, um velho truque de Satanás, para afastar aqueles que estão tentando chegar no caminho do Senhor. Então você pode identificar um falso mestre por esse objetivo mascarado que está por trás do carisma, do discurso bonito e dos atrativos libertinos, afastar as pessoas do caminho do Senhor e do Evangelho de Jesus. Então nós temos que fazer uma reflexão, meus irmãos, se de fato esse é o objetivo do diabo por meio dos falsos mestres, temos que nos perguntar, nós somos crentes neófitos? Somos crentes superficiais? Você já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Se você não fez isso, Deus está querendo falar com você uma bela de uma mensagem que vai de Gênesis e Apocalipse e você ainda não se inteirou dela. Então nós precisamos da orientação da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os pés, é luz para o caminho, ela é mais doce do que o mel, mais valiosa do que o ouro, muito ouro depurado. E todos aqueles que se deixam guiar pela palavra de Deus são ricamente abençoados. O que a pandemia, malfadada pandemia dos anos anteriores aí, revelou sobre a nossa maturidade espiritual? Como é que você foi impactado quanto ao seu relacionamento com Cristo durante e depois da pandemia? Você é o mesmo de antes da pandemia? Você cresceu espiritualmente? Você se aproximou mais de Deus? Ou houve uma estagnação, ou quem sabe até um retrocesso? Em relação à palavra de Deus, o que a pandemia produziu na sua vida, naqueles tempos difíceis que nós vivemos? E qual o valor que você passou a dar ao convívio na comunidade cristã depois da pandemia? Ou durante e depois da pandemia? Nós sabemos de pessoas que não voltaram mais para as igrejas. A pandemia revelou o que estava no coração de muitas pessoas, que acharam que agora basta a internet, basta o online. Nessa igreja nunca foi a nossa intenção substituir a igreja, calor humano aqui, pelo online. Era uma questão de, literalmente, vida ou morte, mas passageira, temporária. Quem sabe muitos se apostataram mesmo dos caminhos do Senhor durante a pandemia e depois da pandemia, porque a pandemia fez só o quê? Quebrar aquilo que eram meros hábitos religiosos. Não havia profundidade no relacionamento com Deus. Nós temos que nos lembrar, meus irmãos, do efeito noético do pecado. Talvez nós tenhamos hoje posições, crenças, escolhas que estamos fazendo e nós podemos achar que estamos absolutamente certos, como por exemplo dizer, eu não preciso de igreja. Eu não preciso, Jesus, a Bíblia, está tudo bem. Efeito noético do pecado. Um raciocínio que parece bonito, que parece interessante, mas completamente antibíblico. Nós podemos estar redondamente enganados em posicionamentos como esse. Portanto, meus irmãos, nós precisamos desenvolver maturidade espiritual, ter uma atitude de vigilância em relação ao erro doutrinário, como os bereanos. Quem lê o Novo Testamento sabe o que eu estou dizendo, que Paulo pregando e eles lá conferindo para ver se era isso mesmo, ouvindo Paulo como quem come peixe, Espera aí, deixa eu ver se tem um espinho aqui e tal.
e também vigilantes em relação às propostas libertinas que nós vamos ouvir de tempos em tempos, como José do Egito fez, que fugiu da imoralidade. Mas um último sinal, meus irmãos, identificador de um falso mestre. Além de a sua influência ser inútil, além do seu objetivo ser enganar os instáveis e neófitos, a natureza, o caráter dos falsos mestres, de lá e de hoje, eles são escravos do pecado. O discurso pode ser lindo, mas se você puder conhecer um pouco mais da vida e do caráter, é isso que vai aparecer. E a gente tem visto isso até no meio secular. Você já pegou aí na internet algum caso de um influencer mentiroso? Que ele vendia o peixe dele como se fosse a melhor coisa do mundo e depois foram descobrir que era fake, que não era verdade. Por exemplo, tem uma influencer aí que estava encantando o mundo dizendo que uma dieta saudável curava o câncer. E teve gente seguindo a tal influencer. Isso acontece no meio secular, né? A gente aí dando conselhos de finanças que não tem nenhuma base bíblica. Gente ensinando a criar filhos, e se você for olhar, não cria filhos de uma maneira bíblica e abençoada, e por aí vai. E na verdade parece que há uma coisa no coração das pessoas hoje que querem posar de influencer, né? A gente vê cada vídeo aí de gente querendo dar uma de guru, de mestre, para ter seus 15 minutos de glória. E de acordo com a passagem que nós temos diante de nós, os falsos mestres, meus queridos, são denunciados como falsos pelo caráter que têm, pela vida que levam. Eles não são novas criaturas e, portanto, não conseguem produzir o fruto do Espírito Santo. E o triste disso é que Pedro está falando de gente de dentro da igreja. Não está falando de gente de fora da igreja, gente de dentro da igreja, ou do meio evangélico, de um modo geral, do meio cristão, que querem ensinar, mas não têm autoridade de vida. E veja o contraste aqui entre os falsos mestres, por exemplo, os presbíteros e diáconos da igreja. O que a Bíblia fala sobre os presbíteros e diáconos da igreja? Que eles devem ser homens irrepreensíveis. Irrepreensíveis, não tem do que se envergonhar. E os falsos mestres, ao contrário, eles são repreensíveis pela vida que levam. O texto nos diz isso no verso 19. Eles prometem liberdade, uma vida de libertinagem, mas no fundo, eles mesmos são escravos dessa libertinagem que eles propõem, escravos da corrupção, porque aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O homem é escravo daquilo que o domina, e os falsos mestres, por serem falsos, têm essa característica. Eles não vivem o que ensinam, porque não há neles a capacidade sobrenatural que vem do Espírito Santo. Não são poucos, meus irmãos, não têm sido poucos ao longo da história, os escândalos promovidos por líderes evangélicos, líderes cristãos ao longo da história. Líderes que eram altamente influentes, caíram no pecado e a partir da sua queda continuaram exercendo influência, continuaram manifestando um carisma atrativo, só que mudou o discurso. Agora o discurso é um discurso permissivo. Não tem problema, né? Ao mesmo tempo que justifica o seu pecado, incentiva o pecado de outros para ter seguidores, para atrair seguidores com seu carisma e com a sua retórica. Eu não vou citar nomes, né, irmão? Mas se você está na igreja também há alguns anos, você sabe que há exemplos muito concretos disso, bem perto de nós. E essas pessoas, essas multidões que vão segui-lo, que seguir esses falsos mestres, por um lado é uma falha nossa de não pregar o evangelho com mais veemência, por não haver em cada um de nós a consciência de que esse evangelho salva e transforma corações. Esses tais pecados que eles estão sendo atraídos pelos falsos mestres poderiam ser sim vencidos, poderiam ser sim derrotados, se estiverem em Cristo e conhecerem o alcance e o poder do evangelho. Meus queridos, é possível, portanto, identificar, do mesmo jeito que você identifica um oficial presbítero, docente ou regente, pastor, presbítero propriamente, diácono, como homens de Deus, dá para perceber como? Pelo caráter, pela vida, pela família, pela maneira como fala, pela maneira como se relaciona. Você vai poder perceber o contrário também na vida dos falsos mestres.
Por isso, queridos, nenhum pecado pode ser considerado maior do que a graça de Deus. Se há propostas de uma vida libertina, nós não precisamos segui-las, porque nós podemos derrotar esses mesmos pecados que muitas vezes estão sendo fonte de atração dos falsos mestres. Essa é a mensagem dessa noite, meus irmãos. O cristão precisa desenvolver maturidade para se proteger do erro na doutrina, do erro na vida cristã. E para desenvolver essa maturidade, nós precisamos da palavra de Deus, da intimidade com Cristo, da oração, da igreja, da escola dominical, do culto da manhã, do culto da noite. Quem não vem no culto da noite, por exemplo, não ouviu essa mensagem. Não está participando da série de pregações em 2 Pedro. Então, vir nos 2 cultos na escola dominical não é uma obrigação que o pastor vai ficar perturbando os presbíteros, vigiando, não. É oportunidade de crescimento espiritual, é meio de graça. E meus queridos, nós estamos quase terminando o capítulo sobre os falsos mestres, mas eu faço um apelo aos irmãos. Não achemos que essa coisa de falso mestre, de heresia, é coisa do passado, ou um assunto um tanto quanto inútil, distante da nossa realidade. Tanto não é que no verso 19 diz que o destino, no verso 17, que o destino dos falsos mestres será terrível. Negras trevas estão reservadas para eles. Influências do mal, influências das trevas, são aqueles que pregam um evangelho distorcido, influenciando a igreja de Jesus Cristo. E este destino que é dado a eles é o mesmo destino que na carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, diz que os demônios terão. Olha que pesado. Os falsos mestres terão o mesmo destino dos demônios, densas trevas, eternamente afastados de Deus. Portanto, meus irmãos, a heresia é algo sério, os falsos mestres merecem toda a nossa vigilância contra eles, e nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus. Esse é o tema do ano na nossa igreja, o ano da esperança. Vem, Senhor Jesus. Meus queridos, e Jesus vem aonde, gente? Aonde que Jesus vem? Aí, tem que ser uma criança para falar. Aonde que Jesus vem, gente? Nas nuvens. E não serão nuvens sem água, serão nuvens carregadas de bênçãos para a nossa vida, por toda a eternidade, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Mas que nós possamos finalmente estar com Ele, e vendo Ele chegando nas nuvens, com maturidade, vivendo na palavra de Deus, uma vida de santidade, porque sem santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Como reformados, nós cremos que a salvação é certa, mas isso nos desafia a nos apresentarmos diante dele em santidade, devido à sua graça e à sua bondade. Que Deus assim nos abençoe. Equipe de louvor, vamos então terminar esse culto adorando e louvando a este Senhor que satisfaz a nossa alma, Senhor que nós esperamos estar com Ele por toda a eternidade. Amém, igreja? Vamos ficar em pé.